Sabe que hoje nós temos assim escutado uma palavra com tanta constância, mas pouca gente sabe, na verdade, qual o significado dessa palavra. O tal do coaching. Muita gente hoje é coaching disso, coaching daquilo, mas aí todo mundo fica pensando, tá, mas o que é coaching? Eu não vou ousar definir o que é isso. Mas uma pessoa que é super fera em coaching vai explicar exatamente o que todo mundo tem dúvida. Porque o povo fala, Walter, mas ninguém sabe o que é. Primeiro, prazer te ter aqui, né? Obrigado, Fabiola. Muito legal saber que você voltou para Joinville. Pois é, depois de 2 anos e pouco em São Paulo. Um prazer voltar para Joinville. Na É, verdade, né? eu não vi a hora de estar de volta. Não conseguiu ficar longe da terrinha? Me apaixonei por Joinville em 94 e minhas raízes estão aqui. É, né? E agora eu acho que você vai poder fazer um trabalho tão legal. Você já está fazendo esse trabalho, porque muita gente fica meio desorientada, né? Chega uma hora da carreira que tem que dar um pit stop e não recomeçar, mas avaliar. Antes de tudo, eu quero que você explique para esse pessoal o que é o coaching, que todo mundo tem muita dúvida. Existem devaneios a respeito. Bom, Fabiola, a palavra coaching, ela vem do inglês, significa treinar, né? Mas o processo de coaching é muito diferente de uma simples consultoria ou de uma assessoria. Uhum. Ele é um processo que visa muito mais auxiliar o ser humano. Uhum. Eu mesmo, na minha vida profissional, quando eu fui presidente de uma organização em São Bento do Sul, eu me vi forçado a recorrer ao coaching. Uhum. O vazio do poder muitas vezes te deixa sem rumo. E você precisa de orientação, você precisa de conselhos. Uhum. Né? E a função do coaching é justamente isso. Eu acho que é um misto de, em primeiro lugar, aquela coisa da conversação, né? Da psicologia, da análise, de você saber traçar um caminho, porque por mais fera que as pessoas sejam, você vê, você é um fera, você vem de Iowac, Oxford, Shopping Miller, Sundown, o que mais, Walter? Teve algumas outras passagens, teve Nestlé, teve Nestlé, Votorantim, então. Né? E você vê, você que é uma pessoa super fera, em algum ponto da sua vida precisou recorrer a um help. Vamos falar um help. Não um help, né? Deixa de ser um help, né? Uhum. Você veja, nos últimos 10 anos, um segmento de livros que explodiu no Brasil é de autoajuda. É verdade. Então, é interessante você notar que, à medida que o mundo se torna mais globalizado, ou seja, que todo mundo, teoricamente, conversa muito mais com o mundo todo, as pessoas estão se encontrando ou vazias às vezes, ou com algumas inseguranças. Uhum. E isso tem muito reflexo no campo profissional. Principalmente na área de liderança? Na área de liderança, em diversos níveis, porque a partir do momento que você é supervisor, inspetor, gerente, diretor, presidente, CEO, você tem vários níveis de liderança. Em todos eles, você sente um certo vazio. Tá? Mesmo que você tenha uma empresa com 3, 4 funcionários, você é líder. Você tem eventuais dúvidas, inseguranças. E muitas vezes, você pega um profissional de destacada posição numa empresa muito conhecida na cidade ou na região. Esse profissional, como qualquer outro, sente dúvidas. E muitas vezes ele não tem com quem se abrir. Em casa não adianta ele se abrir, porque o nível de conhecimento da família... É outro momento, inclusive, não é o né? mesmo. Então, o que o coaching faz? O coaching é aconselhamento, é bate-papo, é troca de ideias. Né? A gente começa o processo, Fabiola, vendo o que a pessoa realmente quer. Tá? Ela quer melhorar no relacionamento profissional. Ela está na dúvida se ela continua empregada ou se ela vai para um negócio próprio. Ela está na dúvida se ela muda de emprego, se ela fica na mesma empresa. Tá? Todas essas dúvidas acabam mexendo com o ser humano. Mexe mesmo. E mexe nos 3 pilares. Se você não está bem
na empresa, você não está bem em casa, não está bem consigo mesmo. Você tem uma liderança diferenciada e eu acho que é por isso que você se encontrou tanto nesse coaching, Bom, nesse momento coaching. Eu te agradeço e partindo da premissa de que o que você está dizendo é 100% verdade, né, eu realmente, quando eu olho para trás, né, ao longo de toda a minha trajetória de vida e tal, eu lembro de algumas características que acabam sendo marcantes. Primeiro é a questão de conseguir formar pessoas. Eu fui muito feliz em várias experiências que eu tive em várias empresas. Segundo, a questão de ouvir, porque para decidir você precisa ouvir, você precisa conhecer. E, de certa forma, eu me surpreendi, às vezes, me pegando nesses momentos de, poxa, mas como é que eu estou indeciso? Como é que eu estou inseguro? E quando eu recorri a um coach, eu percebi que quando você está dentro de uma situação, a sua visão não é completa. É bem isso, né, gente? É bem isso. Às vezes você não consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Precisa realmente de um profissional competente, que tenha uma experiência, que tenha uma bagagem, que realmente possa... Porque não adianta você conversar com uma pessoa que talvez não tenha passado por tantos processos, né? E você passou por processos de multinacionais em reviravolta, você passou em momentos importantes em grandes empresas que eu acho que também fazem parte dessa tua formação, né? Isso escola nenhuma dá, meu amor. A gente costuma dizer que experiência nada mais é do que quilometragem, né? Quem tem 30 anos... Você tem muita! Não sou tão velho assim, ainda não. Brincadeira, mas você é experiente pra caramba, né? De certa forma, você, no processo de coaching, uma coisa interessante, diferente de uma assessoria ou de uma consultoria, que você nunca diz para a pessoa o que ela deve fazer. Olha, eu acho que você deve fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Sei, Através de um jogo de perguntas e respostas, a gente aplica alguns testes, vai conversando, a pessoa vai concluindo o que ela tem que fazer. É aquela mesma situação. Às vezes você tem um problema pessoal muito grande e num determinado momento você começa a conversar com um espelho. E a hora que você externa aquilo, a hora que você fala, você diz, puxa, tá aí, a resposta tá aí. Então, é um processo muito interessante, é apaixonante. Eu comecei a pesquisar isso e me apaixonei, sabe? E estou me dedicando profundamente a isso. Imagino, Walter, por exemplo, vamos supor assim, ó, mesmo que a pessoa não esteja num processo de busca, porque nem todo mundo está nesse processo, mas talvez assim um processo avaliativo. Será que o que eu estou fazendo está certo? O coaching se encaixa muito bem nisso. Né? Ele é, na verdade, uma voz amiga, uma voz técnica, né? Ajudando a própria pessoa a avaliar. O processo, Fabiola, é interessante. A gente começa com um bate-papo para ver o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa tem claro, eu quero conquistar uma posição de destaque na empresa em que eu trabalho nos próximos 3 ou 4 anos. Então a gente começa avaliando, ver se realmente há espaço para isso e tudo mais. E uma outra coisa muito legal é eu, com certeza, consigo apontar os seus defeitos ou seus pontos fracos. Mas você, às vezes, não consegue, pelo menos visualizar todos. Então, no processo de coaching, isso vai ficando muito claro. A questão das individualidades, a questão da teimosia, a questão do dramatismo, sabe? Tem pessoas que são assim. É verdade. E, às vezes, essas pessoas não se dão conta de que são assim. E num bate-papo, eu tive uma experiência muito interessante. Conta! É lógico que dentro do processo de confidencialidade a gente não cita nomes, empresas, nada disso. Uma das coisas bem legais e bem bacanas é que é tudo super secret, top secret, né? Exatamente. Mas teve um caso em que bastaram 2 horas de conversa para a pessoa concluir que aquela promoção que estava sendo oferecida para ela não era o caminho dela. Então é bem interessante, porque na maioria das vezes, Fabiola, quando uma situação nova aparece para você, para as pessoas, é comum as pessoas pensarem no que vão ganhar. Né? Eu vou mudar de empresa porque me ofereceram um cargo de gerente sênior
nessa nova empresa. Aham. E muitas vezes a pessoa se ilude com as expectativas do eu vou ganhar mais, eu vou estar numa empresa nova, minha sala vai ser melhor, eu vou ter Claro. mais subordinados. O coaching, ele faz o processo um pouco inverso. Primeiro ele avalia o que a pessoa está deixando. A empresa onde ela está, o que ela já tem, o que ela mais gosta e o que ela não gosta. Legal isso. E às vezes dá para corrigir, né? Dá para tentar corrigir isso.